E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um procedimento que muita gente já ouviu falar, mas que ainda gera bastante curiosidade: o cateterismo cardíaco. Bora entender o que é isso de verdade? Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que os médicos conseguem dar uma espiada em tempo real lá dentro do nosso coração? O cateterismo cardíaco é a resposta para isso. É quase como uma viagem pelas nossas artérias para criar um mapa super detalhado do motor do corpo. Tá, mas por que exatamente um médico pediria esse exame? Qual é o objetivo principal? Vamos entender agora o propósito por trás do cateterismo. Olha, para simplificar, vamos pensar no coração como um motor. E as artérias coronárias, elas são as linhas de combustível desse motor. O cateterismo, então, permite que os médicos vejam se essas linhas de combustível estão limpinhas, sem nenhuma obstrução, garantindo que o músculo do coração receba todo o sangue que ele precisa para trabalhar direito. Ok, agora que a gente já sabe o porquê, vamos entender o como. O que de fato acontece durante um cateterismo. Vamos entrar passo a passo nessa sala de procedimento. O processo todo é muito cuidadoso. Primeiro, uma anestesia local e uma leve sedação, para garantir o conforto. Depois, aquele tubinho bem fino, o catéter, é inserido numa artéria. E aí, ele começa a sua viagem pelo sistema vascular até chegar lá no coração. É nesse momento que a mágica acontece. Um contraste à base de iodo é injetado e pronto, tudo fica visível no raio-x. E olha só que imagem incrível! A gente consegue ver exatamente isso acontecendo. Essa pequena alça que aparece ali na tela é a ponta de um catéter bem específico chamado de pigtail. Ele está posicionado com uma precisão cirúrgica dentro da principal câmara de bombeamento do coração, que é o ventrículo esquerdo. Essa parte do exame, quando o contraste é injetado direto no ventrículo, tem um nome: ventriculografia. É uma ferramenta super poderosa que dá uma visão muito mais detalhada da coisa toda. Vamos ver o que ela consegue revelar. Basicamente, a ventriculografia é um check-up completo da capacidade de bombear do coração. Ela mede a tal da fração de ejeção, que nada mais é do que a força com que o coração empurra o sangue a cada batida. E não só isso, ela também checa se as paredes do músculo estão se movendo certinho, em sincronia, e ainda dá uma olhada na saúde das válvulas. E essa imagem aqui ilustra essa ação de um jeito fantástico. Na foto da esquerda, o ventrículo está cheio de sangue, relaxado. Já na direita, ele acabou de contrair, de bombear com força. A diferença entre esses dois momentos é o que mostra para a equipe médica o quão bem o coração está fazendo o trabalho dele. E para conseguir essas imagens, claro, as ferramentas precisam ser de altíssima precisão. Aqui a gente vê alguns tipos diferentes de catéteres. O design de cada um deles, com vários furinhos, foi pensado para distribuir o contraste de forma bem suave, sabe? Sem perturbar o ritmo do coração. Bom, mas nem tudo são flores. Como qualquer procedimento invasivo, existem riscos, e é fundamental que a gente fale sobre eles com total transparência. Esses dados são de um registro bem importante da Sociedade de Angiografia e Intervenções Cardíacas, e eles mostram que, felizmente, as complicações não são comuns. A tabela detalha direitinho as porcentagens para cada tipo de evento adverso que pode acontecer. Então, o número para guardar é este. O risco total de complicações maiores é de 1,70%. É um número baixo, sem dúvida, mas importante. Não é zero. E todo mundo envolvido precisa estar ciente disso. E o que seriam essas complicações na prática? Bom, elas podem variar. O contraste, por exemplo, pode sobrecarregar os rins, principalmente em quem já tem alguma questão renal. Arritmias podem acontecer pela própria manipulação do catéter lá dentro. E, claro, o local da picada na artéria pode ficar com hematoma ou ter algum sangramento. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Porque dentro da própria comunidade médica existe um debate super interessante sobre quando, exatamente, ir usar essa parte específica do exame, a ventriculografia. E essa citação de um mini editorial da Cielo resume perfeitamente a questão. A ventriculografia, que durante anos foi considerado padrão ouro, hoje tem a concorrência de tecnologias mais novas. E isso gerou uma discussão sobre qual seria o seu uso ideal nos dias de hoje. A escolha, então, fica entre o método tradicional, que é invasivo, e as alternativas não invasivas, como a ressonância magnética ou o ecocardiograma. Cada um com seus prós e contras, claro. A ventriculografia dá aquela visão direta, super precisa. Já os outros métodos evitam a radiação e os riscos do contraste. E um estudo brasileiro que foi analisado nesse mini editorial olhou para 600 pacientes que fizeram cateterismo.
Desses, um pouco mais da metade, 324, também fizeram a ventriculografia. Isso já mostra que a decisão de fazer ou não o exame não é automática. E os resultados foram bem complexos. A decisão de fazer o exame dependia de coisas como a doença ser crônica ou a função dos rins. Mas o mais curioso, o que realmente chamou atenção, foi que o exame foi menos usado em casos de infarto agudo, justamente quando a gente imagina que uma avaliação imediata seria fundamental. Isso tudo mostra que não existe uma regra de bolo, uma receita única. A escolha é super individualizada. Ela muda de hospital para hospital, de região para região e, principalmente, depende das particularidades de cada quadro clínico. Tá, legal. Depois de toda essa análise, de todos esses detalhes, o que a gente leva para casa? Qual é a mensagem principal? A mensagem central é sobre conhecimento, quando uma pessoa entende o que é o procedimento, por que ele está sendo feito, quais são os riscos e quais são as alternativas, a conversa com a equipe de saúde muda de nível. Vira uma verdadeira parceria na hora de tomar a decisão. No fim das contas, é tudo sobre construir essa ponte de confiança e de comunicação, sabe? Entre quem cuida e quem está sendo cuidado. E a informação é a base, o alicerce dessa relação. E fica aqui uma reflexão para a gente terminar. A medicina não para de evoluir, né? O grande desafio é sempre esse. Como integrar as novas tecnologias sem jogar fora o valor dos métodos que já funcionam bem? É a busca constante pelo melhor e mais seguro caminho para entender e tratar o coração.